Porque no mundo da mágica, quanto mais você vê, menos você está de fato vendo alguma coisa. A gente aprendeu isso em Truques de Mestre, o filme de 2013, que foi um sucesso de bilheteria, mas após uma sequência um tanto quanto flopada, 3 anos depois, acabou sendo jogado de escanteio pela janela pela Summit Entertainment. Hoje, mais de 10 anos depois do original, na era das prequels, sequels, spin-off, remake, a gente tá de volta com os nossos cavaleiros. E dessa vez, eles ouviram o clamor popular e deram ao terceiro filme o nome que todo mundo esperava. Now You See Me, Now You Don't. Nossos protagonistas estão de volta junto com uma nova geração de mágicos. E agora eles realizarão o maior roubo de suas carreiras. Eu tô falando de um truque maior e melhor do que qualquer coisa que você já viu. E claro, um roubo feito com as melhores intenções. Mas antes de conferir a terceira obra, bora fazer uma recapitulação dos seus antecessores? Vamos começar do começo, com o grupo excêntrico de desajustados no centro da saga, os 4 Cavaleiros. Cada um deles é mestre em um tipo diferente de magia, trazendo habilidades únicas para sua busca para destruir o capitalismo. Tá, eles não são tão dramáticos assim. Mas o seu passatempo favorito é roubar dinheiro de empresários corruptos e dar para os seus fãs. Começando com J. Daniel Atlas, interpretado pelo Jesse Eisenberg. O Atlas é um ilusionista, um clássico David Copperfield. Ele tem um talento inegável na sua área, mas isso também lhe deu um ego do tamanho de um bonde, além dele ser meio boy lixo. Woody Harrelson interpreta Merritt McKinney, um mentalista e hipnotizador abrasivo, porém impressionante. Ele consegue praticamente ler mentes, ou pelo menos o mais próximo que se pode chegar disso, sem ter poderes psíquicos de verdade. O Merritt também tem um passado trágico, ele era uma celebridade de sucesso até que o seu irmão fugiu com a sua fortuna. Guardem essa informação porque ela vai ser um pouco mais importante lá pra frente. Terceiro cavaleiro, Jack Wilder, um mágico de rua interpretado pelo nosso querido Dave Franco. Ele não tem medo de usar suas habilidades para fazer coisas fora da lei, como arrombar fechaduras e furtar carteiras. Ele é habilidoso em combate corpo a corpo e tem uma mira certeira quando se trata de usar cartas de baralho como projéteis, o que se mostra mais útil do que você imagina, eu juro. Por fim, temos a Ayla Fisher como Henley Reeves. Ela se inspira em Harry Houdini, apresentando elaborados espetáculos de palco nos quais escapa de armadilhas mortais. Ela também é a ex-assistente do Atlas, mas a história deles vai um pouco além disso. E já dando spoilers de leve, tecnicamente existem mais 2 cavaleiros. Um deles, além da misteriosa, que os reúne, e o outro cavaleiro, ou cavaleira, só vai aparecer em Truque de Mestre 2. Isso porque a Ayla estava grávida durante a produção da sequência e foi substituída por Lula May, interpretada por Lizzie Kaplan. Ela adora truques inusitados, além de ser expert em enganar as pessoas de maneiras grotescas. Bom, mas voltando pro plot original do primeiro filme, como os 4 cavaleiros acabam unindo forças? Bom, eu já adianto que não é por livre e espontânea vontade. Alguém tá puxando as cordinhas e parece que isso tem algo a ver com uma sociedade secreta conhecida como o Olho. Remontando ao Antigo Egito, a membresia do Olho é composta por praticantes de magia com um objetivo singular em comum: usar magia e ilusão para equilibrar a balança da justiça. O Olho permanece firme em seu objetivo ao longo dos séculos, recrutando os melhores e mais brilhantes mágicos para cumprir os seus objetivos. Inclusive, vale citar que um dos seus membros era um homem chamado Lionel Shrike, que teve um fim trágico durante uma tentativa frustrada de escapar de um cofre barato no East River. Bom, gente, certo dia, voltando lá para a trama principal, um misterioso indivíduo encapuzado, membro do Olho, deixa cartas de tarô em locais estratégicos para cada um dos mágicos que a gente citou anteriormente. E nessas cartas tinha uma data, uma hora e um local. Eles ainda não sabem, mas eles estão prestes a mudar centenas de vidas para melhor e algumas para muito pior. Todos se encontram no ponto de encontro em Nova York e se tornam os Cavaleiros. Um ano depois eles se unirem, eles estão fazendo um show em Las Vegas, patrocinado pelo magnata dos seguros, Arthur Tressler, e baseado em projetos que receberam de um vidente. Para finalizar a apresentação, eles prometem fazer algo verdadeiramente espetacular: assaltar um banco. Depois de escolher um membro da plateia para participar, os cavaleiros o colocam no que alegam ser um dispositivo de teletransporte e o enviam para o que parece ser o interior de um cofre de um banco francês em Paris. Eles sugam 3 milhões de euros e fazem chover dinheiro sobre a plateia de Las Vegas. Uma ótima ilusão, né? Só tem um problema. Quando os funcionários do banco verificam o cofre minutos depois, o dinheiro sumiu de verdade.
Então sim, galera, os caras executaram um truque aparentemente impossível. Eles roubaram um banco em Paris em tempo real, transmitindo tudo ao vivo. Esse ato chama a atenção do FBI, especialmente do agente Dylan Rhodes, e também da Interpol, representada por Alma Dray. Mas apesar de perseguidos, os cavaleiros continuam realizando grandes truques, sempre escapando da polícia. Durante as suas apresentações, eles expõem injustiças e redistribuem dinheiro numa vibe bem Robin Hood, assim. Tiram dos ricos e dos corruptos para beneficiar o público. Mas, por exemplo, como eles conseguiram realizar esse roubo do cofre em Paris? Bom, galera, eles utilizaram um alçapão habilmente disfarçado que levava a um cofre falso e usaram técnicas de mentalismo para hipnotizar e controlar seu suposto voluntário semanas antes do show começar. Acontece que a apresentação era apenas uma manobra para despistar geral. O dinheiro já tinha sido roubado e substituído por notas falsas antes mesmo de chegar no banco. Eles usaram um dispositivo incendiário remoto para detonar as notas falsas no momento exato, fazendo parecer que o dinheiro havia sido roubado diretamente do cofre. Olha lá, hein? Prometeram e entregaram. E bom, segundo Thaddeus Bradley, um ex-mágico que passa a investigar os cavaleiros para revelar os seus truques, ainda tinha muito mais por vir. E ele tinha razão. Após o espetacular truque em Las Vegas, os cavaleiros se tornam celebridades. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, eles viram alvos do FBI e da Interpol, que tentam entender como o roubo foi possível. Mesmo sendo perseguidos, eles anunciam um novo espetáculo. Dessa vez em Nova Orleans, cidade famosa por sua ligação com misticismo, showbiz, showmanship, o que combina total com essa galera, né? Enquanto o agente Rhodes e Alma Dray tentam antecipar os próximos passos do grupo, os cavaleiros montam uma apresentação muito mais complexa e também simbólica do que a anterior. Eles se apresentam em um grande centro de convenções durante uma feira de seguros, um evento patrocinado pelo magnata Arthur Trezler, o mesmo que financiou o grupo no primeiro show. A gente já tinha falado dele aqui, inclusive. Durante o espetáculo, os Cavaleiros do Apocalipse, né, vou chamar eles assim agora, eles revelam ao público que o Trezler fez fortuna explorando vítimas de desastres, recusando o pagamento de indenizações a pessoas pobres e famílias prejudicadas pelo furacão Katrina, uma tragédia que marcou profundamente a cidade de Nova Orleans. Eles então anunciam que farão justiça ao redistribuir o dinheiro do Trezler. Enquanto o público assiste, o grupo usa seus truques de palco, hipnose e tecnologia para transferir a fortuna do Trezler diretamente para as contas bancárias das vítimas. Vocês já devem imaginar a frustração do Trezler, né? Ele observa, furioso e impotente, vendo a sua fortuna evaporar diante de todo mundo. Após uma fuga ousada, os cavaleiros mergulham nos preparativos para o grande finale, até que o FBI descobre a sua localização. O Jack, ele tá fugindo do FBI em uma perseguição pelas ruas de Nova York. Seu carro acaba completamente destruído na ponte Queensboro e se transforma em uma bola de fogo. Será que ele morreu? Ou será que não? Bom, se valendo de documentos encontrados no carro do Jack, o FBI deduz que o próximo alvo dos cavaleiros é a Elkhorn Security, uma empresa suspeita que possui um cofre incrivelmente valioso. Mas apesar de todos os esforços, os cavaleiros eles estão sempre um passo à frente. Os agentes federais apreendem o cofre, mas quando abrem, encontram balões em forma de animais. Como eu disse, os 3 cavaleiros restantes, após o incidente com o Jack, começam seu show final em Nova York. Eles se unem a uma multidão na frente do Federal Reserve Bank, o Banco Central americano, e lá eles anunciam que realizarão o maior truque de todos: roubar dinheiro do próprio banco e fazê-lo chover sobre o público. Eles pulam do telhado e se transformam em dinheiro, caindo sobre a plateia que os aplaude. Ah, Gil, mas como é que isso rolou? Como é que eles fizeram esse truque? Como é que o dinheiro... Gente, truque de mestre é o nosso Velozes e Furiosos dos mágicos. Algumas coisas só não têm explicação e a gente aceita. Bom, no entanto, quando as cédulas recolhidas são examinadas, descobre-se que elas são notas falsas. Outro truque magistral. Após o espetáculo, o especialista em desmascarar mágicos, que a gente já citou aqui, né, o Thaddeus Bradley, ele vai até o cofre do banco investigar o que aconteceu. Ele encontra lá as notas verdadeiras que teriam sido roubadas, mas o FBI chega logo em seguida e o flagra no local com todo o dinheiro. Tudo parece indicar que o Bradley estava envolvido com os roubos desde o início e ele é preso por roubo e conspiração. Pro mundo, o caso tá encerrado, o vilão foi pego e os cavaleiros desapareceram.
Bradley protesta dizendo que ele tá sendo vítima de uma armação, mas ninguém acredita nele. No final das contas, Bradley é incriminado, os cavaleiros têm sua cena na Times Square girando e etc e tal, já vou chegar nessa parte um pouco mais especificada, e também a gente tem um plot que o Jack acaba estando vivo no final das contas. Porém, contudo, entretanto, tem uma reviravolta ainda maior que essa. O Bradley tá preso, como eu disse, e quem aparece pra visitá-lo na cadeia é ninguém mais, ninguém menos que o próprio agente Dylan Rhodes. Nesse momento, galera, tudo é revelado ao espectador. O Dylan é o verdadeiro cérebro por trás dos 4 cavaleiros. Todo o plano, desde a reunião dos mágicos até os roubos, fazia parte de um projeto de vingança pessoal. Seu pai, Lionel Shrike, como eu disse, era um mágico que anos atrás ele morreu tentando realizar um truque perigoso, que era escapar de um cofre que foi lançado ao rio. Esse truque falhou porque Thaddeus Bradley havia exposto publicamente o segredo do número, arruinando sua carreira e o levando a arriscar a vida numa tentativa desesperada de se reerguer. Além disso, o cofre usado no truque foi fabricado por uma empresa ligada a Arthur Tressler, o patrocinador dos cavaleiros, que nunca indenizou a família Shrike. Após visitar o Bradley, Rhodes vai até um carrossel antigo e lá os 4 cavaleiros o esperam. Rhodes explica que agora eles fazem parte de algo muito maior, a misteriosa Sociedade do Olho, uma irmandade secreta de mágicos que protege os verdadeiros segredos da ilusão e pune os que abusam do poder. O carrossel começa a girar e, num efeito visual super legal, os personagens desaparecem um a um, como se tivessem sido absorvidos por mágica. Assim, o filme é encerrado e deixa a gente em choque com tantas reviravoltas de enredo. Agora a gente vai pro segundo filme, Truque de Mestre 2. Um ano após os eventos do primeiro filme, os 3 cavaleiros restantes, Atlas, Merritt e Jack, vivem escondidos já que as suas identidades foram expostas. A Henley, como eu disse anteriormente, saiu do grupo porque a Ayla, a atriz, ela estava grávida, mas uma nova integrante se junta a eles. Lula, uma ilusionista excêntrica e super carismática. Sob o comando secreto de Dylan Rhodes, ainda trabalhando como agente do FBI infiltrado e como membro do Olho, eles recebem uma nova missão: expor um empresário corrupto da área de tecnologia que manipula dados de usuários. Porém, durante o show de retorno, algo dá errado. O truque é hackeado e os cavaleiros acabam sendo teletransportados misteriosamente para Macau. Eles acabam acordando lá, na China, o berço da magia tradicional. Assim que eles se orientam em Macau, eles encontram um rosto estranhamente familiar: Chase, o irmão gêmeo de Merritt. Ele hipnotizou o Merritt e roubou as informações ultra secretas dele. Mas o Chase não é o cara que dita as regras. Ele tá apenas trabalhando pro verdadeiro chefão, Walter Mabry, nosso querido Daniel Radcliffe. Gente, eu achei uma sacada tremenda botar o Daniel Radcliffe nesse filme, eu juro. Mas enfim, o Walter é um jovem magnata da tecnologia e filho de Arthur Tressler. Lembram do cara que foi passado a perna no primeiro filme? Isso aí é meio que uma reviravolta de enredo, mas enfim, já tô contando aqui. Ele tá buscando vingança, tá? Walter quer que os mágicos roubem um dispositivo ultra secreto conhecido como chip de decodificação quântica, desenvolvido por uma empresa de tecnologia chamada Okta. Esse chip, galera, ele tem o poder de invadir qualquer sistema computacional do planeta, o que o tornaria a ferramenta de hacking mais poderosa do mundo. O Walter faz uma proposta irrecusável pra nossa galera. Ou os cavaleiros roubam o chip pra ele, ou eles morrem. Os cavaleiros decidem aceitar a missão, mas com um plano próprio em mente. E agora, com uma ajudinha que não era muito esperada. Nesse meio tempo, após ser preso por suspeita de ser o 5º cavaleiro, mas sair da prisão, o Dylan tá tentando entrar em contato com os cavaleiros, sem muito sucesso, e ao invés disso, ele acaba entrando em contato aí com o Bradley. O Bradley parece saber uma quantidade surpreendente de coisas sobre o que tá acontecendo, apesar de estar preso em uma penitenciária federal. Quando o Dylan vai encontrá-lo, o Bradley faz uma proposta: tira ele da cadeia e ele vai dar uma mãozinha pra galera. Voltando pros nossos cavaleiros, depois deles conseguirem alguns suprimentos na loja de mágica mais antiga do mundo e aprimorar suas habilidades de arremesso de cartas, eles partem para roubar o chip do Walter. Eles entram na Okta disfarçados e realizam um dos truques de roubo mais elaborados da franquia e que você muito provavelmente já viu um corte da cena em alguma rede social. Mas resumindo, o chip é guardado em uma sala altamente vigiada e eles precisam passá-lo de mão em mão, escondendo-o de seguranças e câmeras.
O truque é feito em sincronia perfeita, quase como uma coreografia, misturando ilusão e habilidade manual. Enquanto isso, Dylan Rhodes tenta rastrear os cavaleiros desaparecidos. Em Macau, ele encontra Bradley. No momento de tensão, Bradley entrega Rhodes a Walter Mabry e a Arthur Tressler, que o capturam e o mantêm preso em um cofre de vidro, numa clara reencenação do truque que matou seu próprio pai. O Walter tenta forçá-lo a revelar o paradeiro do chip, mas Rhodes resiste e Bradley, inesperadamente, o ajuda a escapar, revelando que ele era, na verdade, meio que um vira-casaca, tava jogando dos dois lados. Os cavaleiros seguem para Londres, onde pretendem expor Walter e Tressler publicamente. Eles elaboram um espetáculo de ilusão, para variar, aproveitando o ambiente de um evento de Réveillon transmitido ao vivo. Após suas apresentações serem interrompidas pela aproximação do vilão, os cavaleiros são capturados pelos homens de Walter, colocados em um caminhão e levados para o seu avião particular. Após uma cena super intensa, uma luta brutal, os cavaleiros são jogados para fora do avião, mas mais uma vez, eles estão vários passos à frente. Gente, a galera tá indo, eles estão voltando com o bolo pronto, entendeu? Surpresa! O avião sempre foi planejado para ser o ato final e, na verdade, nunca decolou. E o melhor de tudo, milhões de pessoas estão assistindo ao redor do mundo. Os cavaleiros trocaram o motorista do caminhão de Walter e despistaram seus alvos usando técnicas que previram em seus atos anteriores. Assim, os vilões foram presos, Jack e Lula ficam juntos e os cavaleiros escapam do FBI mais uma vez. Mas não é só isso. Eles finalmente têm a chance de conhecer o líder do grupo, o verdadeiro líder, Thaddeus Bradley. O Bradley esclarece que ele e Lionel, o pai do Dylan, eles não eram rivais, eles eram parceiros. Pelo menos até tudo dá terrivelmente errado. Sim, galera, é uma reviravolta surpreendente, mas não seria um filme de truque de mestre sem uma reviravolta, não é mesmo? No final das contas, é revelado que o grupo acabou se desfazendo por motivos diversos, mas agora eles precisam se unir novamente para completar a sua maior missão até então. Só que eles não podem fazer isso sozinhos. Para conseguirem, eles vão precisar de sangue novo. Justice Smith, Ariana Greenblatt e Dominic Caesar se juntam ao elenco, unindo forças com os cavaleiros enquanto trabalham para derrubar seu alvo mais recente, a família Vanderberg. Thaddeus Bradley retorna para liderar os cavaleiros em sua missão, mas será que a gente vai ver outros personagens perdidos, como Henley e Dylan? A verdade é que tem muito que a gente ainda não sabe sobre Truque de Mestre 3, mas já descobriremos. Então preparem-se para mais truques absurdos, mais magia, mais perguntas sem respostas e, claro, muito mais diversão. Fica de olho no canal do Omelete porque continuaremos com muito conteúdo de Truque de Mestre por aqui.